E eu queria passar a palavra para o nosso Aloysio Araújo, né, economista, professor da GV e do IMPAC. Né? Muito obrigado por ter vindo, Aloysio. Bom, obrigado. São dois artigos. Minha memória com relação a insight e inteligência, tá? Que eu estou extremamente grato de ter sido convidado. O Faro sempre... Eu falava de vários assuntos, eu sou meio prolixo, cientista, mas ele gostava das coisas mais curiosas, mais extremas. Ele falava, não, isso é interessante. Ele falava, não, vai escrever um artigo. Aí me forçava a pensar essas questões. Eu agradeço a ele sobre isso. Então, eu vou falar sobre Hernán Soto, né? O perigo de Soto. Né? O que é isso? Então, são dois artigos da revista Insights, tá? É da revista Inteligência, tá? Que eu escrevi, né? E é sobre isso que eu vou, essencialmente, no final, eu falo sobre conjuntura. Falo sobre o valor de hoje. Mas vamos lá. O Hernán Soto, né? O que é o perigo de Soto? Ele escreveu 2 livros, né? O Outro Sendeiro, né? E o Mistério do Capital. Essencialmente, ele tinha a ideia de capital morto, né? Que tinha muita casa informal, favelas. Se você desse esse título de propriedade, você empoderava os habitantes pobres a negociar, a partir virarem... Isso aí você atraiu liberais econômicos e socialistas. Socialista porque você dava alguma coisa para o pobre. Simples assim. E liberais porque não se vai fazer capitalismo na favela. Eu, como sou meio desconfiado, gosto de pensar a economia de forma um pouco mais profunda, eu falei, isso aí vai criar um perigo. Né? Um perigo, na realidade, 2 perigos. Um é o perigo moral, que como os economistas chamam de azar moral, é que você dando alguma coisa, você cria incentivos para outras distorções em seguida. E podia haver uma invasões gigantescas, né? Eu me lembrava de Caracas, da década de 70, muito antes, onde tinha os paredões verdes que eu via, e os paredões verdes desapareceram com as invasões dos colombianos e panamenses. Eu falei assim, daí podia ter a parte ambiental ia estar prejudicada. Então, esses incentivos. Tem um perigo moral que levava ao perigo do meio ambiente. Então, eu achava simplista, tanto os liberais econômicos, tinha um grande, não vou citar nomes, né, estavam grupos inteiros falando sobre isso, mas e também acho que tinham erros legais, né, porque o indivíduo não ia poder usar aquilo como lastro para empréstimo, porque nossa legislação não permite. Mas o Joaquim chegou e falou assim, Luiz, você vai ganhar porque a justiça é lenta, não é porque as suas ideias estão corretas. De qualquer jeito, já se passou. Vamos lá. O que é a visão de hoje disso? Né? Isso aí desapareceu. Eu quero falar muito mais sobre educação infantil, que eu acho que é importantíssimo. Alternativas. A forma que eu pensava assim, você tem o setor formal e o informal. E a regulação exagerada, a falta de crédito imobiliário, a falta de transporte público, a pressão demográfica, você cria razões para ter o informal, a habitação informal, crescendo muito. E se você olhar disso e atuar nesses, você vai ter menos problemas, você vai reduzir o problema. Isso eu falei lá atrás e realmente isso ocorreu. Quer dizer, aquela explosão desenfreada diminuiu. A pressão demográfica diminuiu, a população urbana, lá no passado, aumentou 12 vezes em 50 anos. Últimos porque é referência quando eu escrevi. Multiplicou 4 vezes 3, quer dizer, porque era 80% rural e passou a ser 20%. Se a população tivesse sido estática, continuasse estática, você multiplica por 4. Mas como a população como um todo multiplicou por 3, você multiplicou por 12 a população urbana. É impossível organizar isso de forma racional. Então, agora, daqui para frente, o que vai ter? Praticamente não vai haver isso. Você vai multiplicar por um número menor que 1, provavelmente. Você aumentou o crédito imobiliário, eu participei disso há 20 anos atrás, né, na mudança do crédito, lei de falência, etc. E você tem algum crédito imobiliário no Brasil, você tem programas habitacionais de baixa renda, você tem melhoria do transporte público, pouca, né?
pouca melhoria, mas tem alguma, BRT, metrô, etc. E favela, de certa forma, é uma contrapartida da falta de crédito, que o indivíduo vai consumir. Não é só isso, é muita outra coisa. Mas então, ele não, em vez de comprar uma casa já pronta e pagando em prestação, ele vai comprando os tijolos um a um. A pedagogia do desenvolvimento. Esse aqui que eu acho que a gente vai falar sobre futuro. Tá? Então, isso daí que eu acho que é muito mais essencial. A desigualdade de renda, isso aí que eu acho que vai resolver os problemas sociais daqui para frente, é a educação infantil. A desigualdade de renda, democracia, os conflitos que a gente vive, as polarizações, em grande parte, são polarizações devido à desigualdade de rendas extremas, né, que no primeiro mundo aumentaram, não eram tão grandes assim. Então, desigualdade de renda e democracia, como conciliar? É difícil. A gente tem que diminuir a desigualdade de renda. Tem outras razões de polarizações, não quero simplificar, mas uma parte muito importante é essa econômica, que está piorando em vários lugares, inclusive aqui. Então, por mais distribuição de renda, os pobres votam por mais distribuição de renda, se incomodam os ricos, cria tensões políticas, polarizações, tem instabilidade política. Esse é um assunto antigo, tratado pelos economistas. Eu acho que a gente está vivendo isso mais frequentemente. Então, você conseguiu um pouquinho de redução de coeficiente de Gini, da desigualdade de renda, uns 20 anos atrás, aumentou o salário mínimo, você também teve outras medidas, mas eu acho que a educação foi importante também. E esse foco que eu vou dar. O Brasil é um país que tem dificuldades enormes. Por quê? Quando os europeus chegavam aqui, os europeus eram semi-alfabetizados, não foi uma colonização como a americana, etc., que era mais homogênea. Aqui não, tem uma heterogeneidade muito grande, que era agravada por outros fatores sociológicos, que eu não vou falar aqui, inclusive provados geneticamente. Tá? Mas eu quero falar sobre educação infantil. O Brasil demorou muito a universalizar o ensino básico, né? Uma vez estava lá em Boston, visitando Harvard, encontrei lá o Seixas Sarmiento, né? A estátua dele lá no Lugar Novo. Ele fez a universalização da educação na Argentina em 1800 e alguma coisa, né? Tem a estátua dele. Os japoneses fizeram, o Brasil tentou, todo mundo conhece a história, né? Com Getúlio Vargas, mas devido ao fato da religiosidade, o conflito sobre religiosidade, né? Então não se foi só a Constituição que trouxe algum alento à universalização do ensino básico. Veio muito tardia. Agora, eu vou enfatizar aqui o trabalho do professor James Heckman, um grande amigo meu, e que eu trouxe vários ensinamentos dele para o Brasil, que ele diz que a educação infantil joga um papel muito importante. Por quê? Porque boa parte do processo educacional se dá antes da criança ir para a escola. O número de palavras que as mães utilizam, o raciocínio lógico, o hábito de leitura. Então, só fazer a educação mais tarde, como a gente fez, não é o suficiente. Então, você precisa, e sobre isso eu me dediquei, nós conseguimos aprovar algumas coisas, mas deixa eu falar isso. Baseado nisso, nos estudos na Academia Brasileira de Ciência, temos vários neurocientistas e multidisciplinares do exterior, porque isso joga um papel também, psicólogos infantis, etc. Deixa eu mostrar aqui a capa do livro, pelo menos. Isso é a aprendizagem infantil, a Academia Brasileira de Ciência, e eu era o coordenador. E esse grupo enormes, pesquisadores estrangeiros e brasileiros. E isso daí teve influência, acho que ajudou. Nós aprovamos o Fundeb há 20 anos atrás. Temos vários políticos, vamos ver. Então, eu fiz aqui uma linha do tempo, tá? O que é a pedagogia de desenvolvimento? Quer dizer, o que eu estou falando aqui, eu falei de desigualdade de renda para dar estabilidade política, né? Democracia, etc. Isso é um componente muito importante, não é o único. Agora,
também para o crescimento econômico. Tem um consenso nos economistas, sem isso é condição necessária. Então, a Constituição 88 trouxe, obrigou certa quantidade de impostos irem para a educação, a saúde também, que é outra parte importante, mas aqui eu estou falando mais de educação, embora a educação e saúde tenham uma conexão muito forte. O caso cubano, por exemplo, que é muito interessante, foi feita educação junto com saúde, e houve um impacto espetaculares na educação. Um dos artigos do livro que eu organizei é de um médico que fala sobre isso. O Fundef, em 96, reduziu o conflito financeiro entre as redes de ensino estaduais e municipais. Então, foi muito interessante isso, e você teve a universalização do ensino de 7 a 14 anos. Então, os fundos estaduais, recursos passaram a ser distribuídos entre as bases, com base no número de alunos matriculados. Então, você diminuiu a desigualdade dentro dos estados. O Fundeb, esse de 2007, que foi dessa época, mais ou menos, que nós estávamos fazendo esses incentivos todos, esses debates, veio daí, acho que participou isso, vários ministros, vários vieram aos nossos seminários, discutiram, políticos, etc. Eu sou cientista, mas eu gosto, de vez em quando, de ter uma ação política. Então, o que o Fundeb fez? Ele procurou reduzir a desigualdade entre os estados. Contribuiu, a União passou a contribuir, antes a União não contribuía, passou a contribuir com 10% do valor do fundo, gerando que cada um tivesse você gastasse um valor mínimo por aluno. Foi uma grande melhora no Brasil. Consideração de todas as manifestações das matrículas de educação, você obrigou a universalização de 4 a 17 anos. Antes era só de 7 a 14. Você tem que começar por algum lugar, não quero ser crítico. Mas 7 a 14 anos é muito pouco, né? A educação primária, no mínimo, começa com 6. E aí foi de 4 para 17 anos. Eu sou, como o Faro me diz, ele me chama de melhorista, né? Então, eu gosto de ver as coisas que nós conseguimos avançar. Vamos para o próximo. Então, o que houve? Houve realmente uma melhora daqueles primeiros segmentos da educação, como medido pelo SAEB, tanto em português como matemática, houve uma melhora. A linhazinha azul melhorou. E eu fiz um trabalho científico usando causalidade estatística, que está sendo publicado, está para ser publicado agora, pela Junior Human Capital, da Universidade de Chicago, demonstrando justamente como o Fundeb, não o novo Fundeb, vou falar do novo Fundeb já, mas o Fundeb ajudou a provocar essa melhora. Com base nisso, que eu também consegui tirar o novo Fundeb do arcabouço fiscal. Mas, enfim, vamos lá. Então, teve essa evolução, realmente, que dá para ver visualmente, e é provado com quer dizer, como é que se diz? Do ponto de vista estatístico, é provado a lógica, que uma está provocando a outra, do ponto de vista estatístico, não uma demonstração matemática, né, pura. Vamos lá. Então, o novo Fundeb de 120, a contribuição da União passa para 23% do valor do fundo. Você tem a complementação VAF, é o antigo, 10%, isso aí é mais ou menos o antigo, 10% para redução da desigualdade entre os estados. Aí você tem outra complementação, que é o VAAT, que é 10,5% para redução da desigualdade entre os municípios. Porque municípios estão péssimos, em muitos deles. Eu vou falar sobre isso. Metade da educação infantil, metade tem que ser para a educação infantil de 0 a 5. Fiquei muito feliz com isso, resultado. E tem a complementação VAR, é novo. Você tem que dar um incentivo para que esses recursos sejam bem aplicados.
Sou um economista, economista gosta que os recursos vão lá na ponta e sejam bem aplicados e devidamente monitorados. E eu ajudei a desenhar isso. Uma das coisas que a gente fez foi colocar, eu trabalhei muito, principalmente na regulamentação dessa lei, das ideias que surgiram tão bons efeitos no Ceará. Ganham mais recursos do ICMS, os municípios que têm um rendimento, uma evolução melhor no ensino. Essas coisas têm que ser monitoradas, não é só dar dinheiro, acabou. Então, você tem um valor disso. Eu até bolei lá uma coisa que já é uma ideia antiga, mas que você chama a comunidade científica para participar e para avaliar. Você cria centros dentro das universidades, onde for, para avaliar como está indo a educação infantil. É muito mais difícil. Muito mais difícil, porque a educação já é muito difícil, né? A educação infantil é muito mais. Mas vamos lá. Recentemente está em processo, nós estamos publicando isso, né? Então, eu gosto de publicar, eu gosto de ser política pública, mas gosto de publicar no exterior, entende? Porque eu tenho uma relação entre política pública e ciência. Não é só você dar uma ideia, meio por alto, como Manguinhos era, ou ainda é, em certo sentido. Mas esse artigo avalia os efeitos. A gente descobriu umas coisas muito positivas, mas problemas graves. Esse artigo avalia os efeitos da obrigatoriedade das matrículas da pré-escola e do financiamento do Fundeb para essa etapa de ensino. Então, teve uma causalidade estatística. A palavra que estava me faltando é causalidade estatística, não é causalidade matemática, mas que é o melhor que a gente pode fazer. Então, a gente provou a causalidade estatística entre o Fundeb e a melhora nos ensinos da pré-escola. Isso se deve Agora, na creche, a situação é muito mais difícil, porque os recursos não foram suficientes e nós temos um problema constitucional, né, dos juristas aqui, né, é o seguinte, que você é obrigado, quer dizer, os pais são obrigados a matricular as crianças de 4 anos em diante na escola. Mas de 0 a 3, os pais não são obrigados. Mas se os pais quiserem, o prefeito vai na cadeia se não der a escola, se não der a creche. Então, isso cria um problema difícil. Quer dizer, quem que vai ser agora contra? Não, isso não vai valer mais, não. É uma brincadeira, né? Isso está na Constituição e tem que estar. Agora, o que acontece, então? Se não tem recursos, o prefeito bota em qualquer creche, né? Então, vira depósito de criança, as qualidades das creches são muito heterogêneas. Então, os efeitos da creche na educação, nós encontramos uma heterogeneidade muito grande. E daí que vem a importância do novo Fundeb. Esse foi um argumento que me ajudou a convencer muita gente importante, a não sair do arcabouço fiscal. Embora hoje eu estou defendendo o arcabouço fiscal no valor econômico. Mas, enfim, com criança, não. Mas, enfim, porque isso aí tem impactos gigantescos, entende? Porque isso aí, essa teoria da educação dos pais, você tem que educar os pais para educar os filhos, mas se os pais já tiveram pouca educação, você vai perpetuar, você vai criar um problema de inércia gigantesco, entende? Você tem que fazer uma intervenção via educação infantil. Outros países que têm populações mais homogêneas, você não precisa tanto isso, entende? Aqui no Brasil, da nossa heterogeneidade de educação dos pais, que vem de longínquas datas e que se demorou tanto tempo a se cuidar da educação, a heterogeneidade é gigantesca, entende? Então, a educação infantil é particularmente isso que me motivou muito, entende? Eu fico meio nervoso até quando falo sobre essas coisas, entende? Mas, enfim, Então, a qualidade das creches é muito heterogênea. Então, a Constituição obriga as prefeituras a fornecer. Então, se o prefeito não vai, ele pode ir para a cadeia, né? Então, tem advogados hoje em dia especializados nisso. Eu agradeço você, Joaquim, que os juristas colocaram isso. Tem que dar, se o pai pede, tem que dar, entendeu? É bom isso. Aí tem que dar creche de qualidade, isso aí vai ter um impacto educacional. Já houve na pré-escola e vai ter um impacto. Eu acho boa a Constituição, acho que eu falei bem, isso aí.
Mas eu estou falando o que acarreta, entende? Eu estou falando a lógica. Então, é uma lógica positiva. Agora, então, tive orgulho de participar na regulamentação do Fundeb, de recursos, mas recentemente conseguimos fazer com que o Fundeb estivesse fora do arcabouço fiscal, embora muito importante, não deve afetar a educação infantil, principalmente nos municípios mais pobres, porque o novo Fundeb, ele vai estar focado mais nos municípios mais pobres. A estabilização da economia, porque ele vai promover o crescimento econômico, tá certo? Agora, o arcabouço fiscal é extremamente importante para a estabilização da economia e para outros objetivos. Obrigado. Muito obrigado, Luísio.